Boa tarde, né? Meu nome é Moira, para quem me conhece. Eu faço parte do GCEPI, que é o Grupo de Sistemas Elétricos de Potência Integrados da UFBA, e também parte do I3E UFBA, do I3E PES UFBA, né? É o capítulo de Potência e Energia. A gente está promovendo esse webinar hoje sobre o mercado livre de energia, e quem vai ministrar para vocês é a Mariana Barreto. Ela é formada na UFBA em Engenharia Elétrica também, e ela já trabalhou na parte de transmissão, distribuição e na comercialização de energia elétrica. Então, Mari, você pode ficar à vontade aí já para recomeçar. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Agora muito mais fácil, vendo pelo menos o nominho de vocês. Se alguém quiser abrir a câmera, fique à vontade. Como a Moira falou, eu sou engenheira eletricista, formada pela UFBA. Comecei meu mestrado na USP, mas está trancado. Fiz parte do I3E, fui uma das fundadoras do I aí na UFBA. Então, eu me sinto muito representada por vocês. Assim. Pensem em mim como uma versão de... eu não vou ter que entregar a minha idade, uma versão de 10 anos atrás de vocês, tá? Então, vamos começar que eu me alongo. O tema, eu fiz um recorte muito inicial desse tema, tá? Vocês vão ver que lá no final eu tenho uma sugestão de várias coisas que vocês podem estudar mais adiante, se vocês quiserem se aprofundar nesse tema. E algumas fontes também para isso. Mas, desculpa. Mas o mercado livre de energia, ele é muito grande e ele é muito complexo, tá? Então, eu jamais conseguiria falar para vocês tudo sobre eles aqui em uma hora. Então, vamos começar. Deixa eu ver aqui. Começando, eu resolvi começar com uma recapitulação para vocês do setor elétrico brasileiro. Vocês vão ouvir que eu vou, não sei se vocês conhecem essa sigla, eu vou me referir muito a ele como SEB, Setor Elétrico Brasileiro, porque é mais fácil do que falar setor elétrico brasileiro como um todo, né? Então, a eletrificação do Brasil, ele começou lá no século XIX. Foi quando nós tivemos a primeira geração elétrica no país. Campos, no Rio, foi a primeira cidade de toda a América Latina, em 1883, a ter uma iluminação pública. A partir daí, pequenas empresas locais e privadas e pequenas empresas de governos municipais, como foi o caso de Campos, elas deram início à eletrificação no Brasil. De 1910 a 1920, concessionárias estrangeiras começaram a vir ao Brasil e adquirir essas pequenas empresas privadas a fim de ampliar o processo de eletrificação no Brasil. Entendam que nesse momento, eu ainda estou falando assim, processo de eletrificação. Nesse momento, a gente ainda não tinha um setor elétrico brasileiro propriamente dito, né? Na década de 1930, o que está acontecendo? A terceira Constituição do Brasil e a eleição do Getúlio como presidente. Então, é aí que a gente tem a primeira regulação federal do sistema elétrico brasileiro e é uma instalação do seguinte conceito: fornecimento de energia elétrica é um serviço público federal prestado diretamente pela União ou sob o regime de concessão ou permissão. Essa é uma premissa que ela é dada até hoje, aqui no Brasil. Então, por exemplo, se eu quero fornecer, não estou falando de GD aqui nesse momento, tá, gente? Falando apenas de grandes concessões de pessoas que estão querendo injetar energia no sistema elétrico ligado. Para isso, ela precisa de uma concessão do governo, tá? Para você ter uma transmissora, uma distribuidora, uma comercializadora, para tudo isso você precisa ter uma concessão do governo federal. Então, essa é uma premissa que continua como base do setor elétrico brasileiro até hoje. A partir da década de 1940, o que está acontecendo no mundo, tá? A gente tem a Segunda Guerra. Com isso, essas concessionárias estrangeiras, elas param de investir no Brasil. A gente tem que lembrar que antes da Segunda Guerra, os Estados Unidos ainda não era a potência que ele veio a se tornar depois da Segunda Guerra, e a maioria dessas concessionárias estrangeiras, elas eram europeias. Então, acontece a Segunda Guerra na Europa e para
de ter recurso para serem investidos em outros países. E é nesse momento que a União ela passa a assumir a construção e operação de grandes usinas e do sistema de transmissão, e já os estados eles passam a ser responsáveis pela distribuição da energia. É nesse momento que grandes empresas como Chesf, Furnas, o pensamento de Paulo Afonso, da usina de Paulo Afonso, é nesse momento que essas empresas elas começam a ser instituídas. É nesse momento também que a gente vai ter, pela primeira vez no Brasil, um mercado de Minas e Energia. O Ministério de Minas e Energia, que vai concentrar em cima, sobre o seu poder, todo o mercado elétrico brasileiro. Nesse momento, a gente também está tendo uma expansão de demanda expressiva. Por quê? Porque a gente está vivendo um êxodo rural. Muita gente, nesse momento, deixa as fazendas, começam a migrar para cidades, e é nesse momento que a gente tem, por exemplo, grandes migrações do Nordeste para cidades como São Paulo e Rio, que passam a se tornar grandes metrópoles. Então, você tem também aí um aumento expressivo da demanda. No final da década de 1990, a União passou a usar a tarifa das empresas do setor elétrico como instrumento de política monetária e com a finalidade de conter a inflação. Então, é nesse momento que o governo brasileiro ele passa a usar a energia como uma moeda política. Vamos lembrar que nesse momento você tem, por exemplo, as empresas de transmissão e distribuição são todas estatais. Então, você tem a troca de cargos. Você tem 100% sobre o governo, sobre o controle do governo, a monetarização da tarifa. Então, ele passa a usar as tarifas como uma moeda de troca política. Passou-se o regime militar, voltamos à democratização, e ali na década de 1990 você tem os programas de desestatização que começaram com o governo Collor. E é óbvio que, como uma grande demanda e um grande mercado, o setor elétrico ele entrou nisso. Então, é nesse momento que você tem a privatização da Coelba, das linhas de transmissão, e é um processo que vai gradativamente acontecendo, até, por exemplo, recentemente que a gente teve a privatização da Eletrobras. Então, é um processo que vem crescente e vem acontecendo ao longo de 30 anos, tá? E nesse momento também acontece a desverticalização dos setores de geração, transmissão e distribuição, com a passagem de tudo isso para o setor privado, como eu falei anteriormente. Mas o que quer dizer essa palavra desverticalização aqui é muito importante. O que isso quer dizer? A partir desse momento, não pode mais estar sob o mesmo CNPJ uma empresa de geração e uma empresa de transmissão. Então, teriam que ser CNPJs diferentes. Ou você é um gerador, ou você é um transmissor. Eles podem estar sobre o mesmo grupo de controle econômico, mas eles não podem ser o mesmo CNPJ. Tá? Em 2001, nós tivemos um grande racionamento de energia, que aconteceu lá no governo Fernando Henrique, e você observa que precisam ser revisados esse novo modelo do setor elétrico. Então, você tem uma revisão da regulamentação do setor, que vai implementar a comercialização de energia e o mercado livre. O que é o mercado livre? Você pode, dentro de certas premissas, você pode comprar e você pode vender energia para quem você quiser. Então, é como se eu tivesse uma laranja, eu posso vender minha laranja para qualquer um que tem aqui. Né? E essa pessoa pode revender, se ele quiser, pode repartir e revender em pedaços, enfim. E aí se abre todo um leque de possibilidades comerciais em cima disso. Então, a partir de 2004, quando se instituiu uma coisa que muita gente mais antiga no setor de energia fala, eles nem chamam de novo modelo, mas eles chamam a partir de 2004 de novíssimo modelo do setor elétrico. Essas são as principais instituições que estão instauradas nesse momento. O Conselho Nacional de Política Energética,
CENEP, ele é uma instituição ligada diretamente ao presidente da República. Ele é instituído por vários ministros, representantes de estados, da sociedade civil e da própria universidade. E ele tem como objetivo propor os critérios de garantia de suprimento de energia no Brasil. E aqui a gente está falando de suprimento de energia, não só de eletricidade. Aí você entra gás, você entra combustível, você entra qualquer possível fonte de energia necessitada pelo Brasil. Tá? Abaixo do CENEP, você tem o Ministério de Minas e Energia. Ele é um órgão do governo federal responsável pela formulação de implementação de políticas do setor de energia e do setor de mineração no Brasil. Então, a partir daí, abaixo do Ministério de Minas e Energia, você passa a ter 3, como é que eu posso fazer? Instituições. Vamos continuar das instituições públicas, Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, COMSE, que é uma instituição também ligada ao governo federal, que ele tem como objetivo monitorar o status do governo, o status de suprimento de energia no Brasil. Então, a partir desse momento, vocês vão perceber que eu vou estar falando em coisas diferentes. Energia, qualquer tipo de energia, eletricidade, a gente está falando só do mercado de eletricidade, da qual a gente está ligado, tá? E aí, você tem também, abaixo do Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Ela é a empresa responsável por fazer toda a regulação e a, digamos assim, inspeção da regulação no setor elétrico brasileiro. Abaixo do Ministério de Minas e Energia, você ainda tem a Agência Nacional, eu esqueci de falar uma coisa, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela é o único órgão no Brasil que é um órgão regulador no setor de energia elétrica, tá? Todos os outros órgãos são órgãos governamentais ou empresas privadas sem fins lucrativos. Então, por isso que eu coloquei de cores diferentes, tá? O que está em azulzinho são órgãos governamentais. O que está em amarelo, que é a ANEEL, é uma agência reguladora. E os 3 que estão em preto são empresas privadas sem fins lucrativos. Mariana, o que é uma empresa privada sem fins lucrativos? É uma empresa que você não precisa de concurso para entrar, por exemplo. Ela funciona como todas as outras empresas privadas, missão, visão e tudo isso. Porém, ela não dá lucro no final. Tudo que ela arrecada é reinvestido dentro da própria empresa, seja salários dos seus funcionários, ou melhorias, ou estudos, enfim. Mas ele é tudo reinvestido, tá? Embaixo do Ministério de Minas e Energia, nós temos ainda a Empresa de Pesquisa Energética, a EPE. Ela é responsável por todos os estudos de ampliação do setor, de quais são as perspectivas de aumento de demanda, aonde precisa ser construído linha de transmissão, quais tipos de geração nós temos hoje, enfim, todo e qualquer tipo de estudo do setor que vai ser insumo para as decisões tanto do Ministério, quanto do Comitê, e quanto a própria regulação da ANEEL, ela vem da Empresa de Pesquisa Energética. E aí a gente vem para os dois, vamos chamar assim, para as 2 instituições que realmente operam o setor elétrico brasileiro. Você tem o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, ele é responsável por todo o mundo físico da energia. Então, é a ONS quem define qual usina vai entrar, quando vai entrar. Você tem que informar a ONS se você tem alguma linha de transmissão que precisa de manutenção. Ela que vai agir no caso de uma queda de uma linha de transmissão.
Então, ela é responsável por todo o mundo físico e instantâneo do setor elétrico. Em paralelo a isso, você tem a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. O que é que a CCE faz? A CCE, ela faz toda a contabilização financeira do setor. Então, ela pega os dados do físico, de quanto cada um consumiu, em que horário, e ela vai bater isso com todo o setor, com todos os contratos que você tem ativos, e vai ver o que é que foi consumido e gerado no real, o que é que foi vendido, fazer esse batimento para que aí possa ser feita as liquidações e a real monetarização do setor. Tá bom? Alguma dúvida por aqui? Então, até agora ninguém mandou nada no chat, não, mas pode continuar que no final a gente conversa. Então, vou dando uma continuada aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho da... Na verdade, o Wallace mandou. Pode falar, Wallace. Tem uma. Fica à vontade. A arrecadação da EP... De onde que vem a arrecadação do EPE? A arrecadação da EP, ela vem do próprio orçamento da ANEEL, tá? Ela tem um orçamento, a ANEEL, parte do orçamento da ANEEL, eu tenho 99,9% de certeza que é a ANEEL, mas eu posso procurar aqui, mas ela faz parte do orçamento do governo federal. Parte desse orçamento ele é destinado à EP. Inclusive, existe um questionamento atualmente sobre isso, que o orçamento da EP ela vem diminuindo ano após ano, e apesar da sua importância estar aumentando, mas ela vem da ANEEL, tá? Mais alguma dúvida? Cri. Por enquanto, não. Então, vamos lá. Mas só levantar a mãozinha aqui, quem quiser abrir o microfone, fique à vontade, tá? Então, as categorias do SEB para execução e prestação de serviços, tá? Você tem geradores que produzem energia, transmissoras que transportam a energia em alta voltagem aos centros de consumo para grandes consumidores, distribuidoras que repartem e entregam energia diretamente ao ponto de consumo menor, comercializadores que realizam a operação de compra e venda de energia por meio de contrato, portanto, essa atividade não envolve o mundo físico. Então, desses quatro categorias, vamos chamar assim, apenas o comercializador, ele atua só no mundo financeiro. Então, ele atua só na CCE. Ele não tem interações com a ONS, tá? E aqui eu coloquei os comercializadores varejistas como uma categoria. Na verdade, ela é uma subcategoria dos comercializadores, mas é um grupo que está crescendo muito. Então, por isso eu resolvi destacá-los aqui. Os varejistas são comercializadores ou geradores que podem representar consumidores ou geradores de energia junto à CCE, com o objetivo de facilitar e ampliar a atuação dos representados do ACL. O que quer dizer isso? Com a ampliação do mercado livre, você começou a ter muitos agentes associados à CCE. Eu estava na CCE até mês passado, eu era funcionária da CCE, e se tinha em torno ali de 13 mil agentes participando do mercado livre brasileiro hoje. Você começa com a abertura e a gente começando a usar a capilaridade cada vez menor do setor, estamos chegando a um ponto crítico, onde você ter todos esses agentes ligados diretamente à CCE passa a ser inviável. Para isso foi criado o setor varejista, que é basicamente agentes que podem ser do mercado livre, mas que eles não são diretamente ligados à CCE,
eles são ligados através de um varejista, e é esse varejista que vai fazer toda a contabilização e fazer todos os repasses para esses agentes, de forma a minimizar a interação de agentes com a própria CCE. Mariana, mas isso não quer dizer, mas isso não seria uma forma de mercado cativo? Não. Por quê? Porque lá dentro do varejista o agente ainda pode escolher de quem ele está comprando energia. E ele pode trocar de varejista. Ele pode estar associado a um varejista, se eu não me engano, depois de 2 anos, se ele decidir que aquele varejo não lhe atende mais, ele pode trocar de varejista. Então, é uma forma que o mercado encontrou de se manter ampliando, sem onerar demais o mercado livre, a CCE, né, as liquidações do mercado livre. E aqui vem uma observação importante, que geradoras, distribuidoras e comercializadoras têm que obrigatoriamente estar associadas à CCE, para participar tanto do mercado livre quanto do mercado regulado. Apesar de a gente associar muito a CCE ao mercado livre, ela não é um órgão ligado, assim como a ANS, a gente normalmente associa ao mercado regulado, nenhum dos dois é exclusivo de um ou do outro. Então, os dois participam muito ativamente, tanto do mercado livre quanto do mercado regulado. Por exemplo, os leilões de energia, quem realiza é a CCE, os geradores, independente se eles estão vendendo para o mercado livre ou para o mercado cativo, a ONS tem a premissa de poder ou não liberar aquela geração. E aí você tem uma série de premissas por trás que eu não acho que seja ainda o momento, a gente está num momento, essa apresentação aqui é uma apresentação muito introdutória, então eu não vi por que trazer essas premissas dos geradores, e aí você entra em GSF, garantia física, uma série de conceitos que não faz sentido para essa apresentação, mas se vocês quiserem a gente pode conversar depois sobre isso, tá? Então todos eles estão ligados, têm que estar obrigatoriamente associadas ao quadro da CCE. Então vamos lá para a grande pergunta. Qual é a diferença no mercado livre versus o mercado regulado? Vamos lá. Os participantes do mercado livre. Pode-se participar do mercado livre geradoras, comercializadoras, consumidores livres e especiais. A gente vai definir quem são os consumidores livres e especiais um pouquinho mais à frente. Já no ambiente regulado, você tem geradoras, distribuidoras e as comercializadoras, elas podem eventualmente participar do mercado regulado, vendendo contratos de energia que ela já tem, através de leilões de energia existente. Esses leilões de energia existente, eles são leilões onde distribuidoras, elas compram ou vendem energia para atender um momento, para manter o balanceamento dos seus contratos para um momento futuro muito próximo, de 3 a 6 meses, tá? Então, ela, vamos dizer, é uma energia urgente, é uma energia que eles querem para ontem. Nesse momento, você está tendo distribuidoras comprando pouquíssima energia, porque a maioria devido ao aumento da migração dos agentes para o mercado livre e aumento da geração distribuída, hoje as distribuidoras no Brasil, em sua grande maioria, estão sobrecontratadas, ou seja, elas contrataram muito mais energia do que elas têm consumidores para consumi-las. Então, isso é um dos motivos que temos uma oneração, desculpa, essa palavra se tornou consideravelmente difícil nesse momento, das tarifas hoje. E é um dos grandes problemas a ser resolvido pelo setor elétrico brasileiro num futuro muito imediato. Que tipo de contratação nós temos no ambiente livre? É de livre negociação entre as partes. Não há nenhum controle sobre o tipo de negociação e o tipo de contratação que ele está sendo feito. Se eu quiser, por exemplo, com o João,
João, você está bem aqui na minha frente, então vou te usar como exemplo. Eu tenho energia para vender e o João quer comprar energia, o tipo de contratação, o tipo de contrato, o preço dentro do Mercado Livre é de livre acerto entre nós dois. E qualquer problema que viemos a ter, ele vai direto para a justiça. O Mercado Livre não tem nenhuma gerência sobre a contratação. Tá? Já no ambiente regulado, o tipo de contratação é feita através de leilão de energia, promovido pela própria CCE, sob a delegação da ANEEL e com bases lá no estudo de pesquisa energética que a EP tem. Tá? O tipo de contratos, eles são sempre contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, chamado CCEA, e o preço ele é estabelecido por leilão. Tá? Então, aqui nós temos uma figurinha, onde nós temos aqui os vendedores de energia, ACR, livre negociação, fornecedor, consumidor. Isso aqui digamos assim, é o caminho físico da energia, tá? Mais à frente eu vou mostrar para vocês o caminho financeiro. Mas esse aqui é o caminho físico da energia. Tá? Seguindo um pouquinho, quem são os consumidores do Mercado Livre? No Mercado Livre, nós temos 2 tipos de consumidores. Os consumidores especiais, que podem ser uma unidade, um conjunto de unidades consumidoras, chamado comunhão, localizadas em uma área contínua ou no mesmo CNPJ. O que é isso? Você tem, por exemplo, uma série de fábricas, um quarteirão com uma série de fábricas, 6 fábricas. Cada uma tem um CNPJ, mas elas têm uma interligação física entre elas, então elas podem formar uma comunhão. Ou então, eu tenho um CNPJ matriz e eu tenho 5 fábricas espalhadas pela Bahia. Então, uma em Salvador, uma em Feira, uma em Conquista, uma em Itaberaba e uma em Juazeiro, por exemplo. São todos ligados ao mesmo CNPJ. Apesar de não ter uma ligação física, elas têm uma ligação contratual de um mesmo CNPJ. Então, elas podem também formar uma comunhão. Para serem consumidores especiais, essas cargas elas têm que ter entre 0,5 mega e 1 mega, soma das demandas contratadas. Não é a energia que ele consome, tá? Esse valor é em demanda contratada da concessionária. E ele tem que ser pertencente ao grupo A. Consumidores especiais, eles só podem contratar energia incentivada. O que é energia incentivada? Energia incentivada é basicamente energias renováveis. Eólica, solar, PCH, essas são as energias incentivadas que a gente tem no Brasil hoje. Os consumidores livres, eles também podem ser uma unidade ou uma comunhão, mas eles têm a liberação de ter uma carga maior que 1 mega, sem nenhuma especificação de grupo a qual pertence, também 1 mega em demanda contratada, e eles podem contratar energia tanto convencional quanto incentivada. O que é energia convencional? Energia convencional são energias de grandes hidrelétricas, por exemplo, de termoelétricas. Então, são energias que já estão em andamento, vamos dizer assim. E que, para se tornar um agente do Mercado Livre, é necessário que o consumidor se associe ao quadro da CCE ou a um varejista. Então, qual é o caminho? O consumidor ele vai informar a sua distribuidora que ele está associando à CCE e vai pedir o seu fim do contrato com sua distribuidora. A partir desse momento, ele também vai começar o processo de associação na CCE, seja ele mesmo se representando, tendo algum agente representante, ou se associando a um varejista, de forma que esse agente tenha
contrato ao longo de todo o tempo. Ou seja, ele parou de contratar do mercado regulado, ele passa a ter já seu fornecimento de energia garantido pelo mercado livre. E a partir daí ele vai poder assinar contratos de comercialização. Uma coisa importante, apesar do agente ele estar finalizando o seu contrato com a distribuidora, ele não perde a sua ligação com a distribuidora, porque ele precisa assinar um documento chamado CUJ ou TUJ. O que é um CUJ ou um TUJ? É um documento na qual ele assina uma demanda contratada para aquela distribuidora e ele vai ter que pagar uma taxa àquela distribuidora pelo fio. Então, ele tem que pagar aquela distribuidora para que ela faça justamente a capilarização de energia até a sua conexão final, tá? Então, apesar dele estar indo para o Mercado Livre, ele vai continuar pagando uma taxa para sua distribuidora ou para agentes maiores que são ligados direto à transmissão para sua transmissora. Uma coisa que é importante, gente, eu estou falando a gente o tempo inteiro, eu não estou cometendo um erro de português. Agente é o nome que é dado aos players do Mercado Livre. Então, qualquer um, gerador, distribuidor, todos são chamados agentes dentro do Mercado Livre, tá? Aqui está um recorte do site da CCE que eu tirei hoje, onde você tem aqui, um total mais ou menos 13 mil agentes hoje na CCE, sendo 42 geradores, 70 distribuidores, 91 autoprodutores, 480 comercializadoras, 1.235 1.200 mais ou menos consumidores livres, 1.800 produtores independentes e mais de 9.000 consumidores especiais. Esse é um retrato da CCE hoje. Então, como é que está distribuído o mercado hoje, mais ou menos? Diria que apenas as distribuidoras, né, não comercializam, mas todos os outros fazem uma comercialização de energia. Mas como é feita essa precificação de energia? Nós temos duas formas de precificar básicas, tá? Como é feito toda essa base? A CCE, ela faz um despacho econômico, calculando o PLD por submercado. Eu acho que esse é um conceito que vocês ainda não conhecem de submercado de comercialização, correto? Sim. Submercado de comercialização é o seguinte. Você tem o Brasil hoje dividido em 4 grandes áreas, onde dentro dessas áreas você tem uma intensa interligação através de transmissão. E deixa eu ver aqui se eu consigo pegar no site que vou puxar uma imagem aqui. Essa imagem aqui, ela tá vindo do site, mas eu acho que vocês conseguem ter uma ideia. Ignore o PLD e tudo isso, tá, gente? Por favor. Mas é isso, né? O Brasil hoje é dividido em 4 áreas. Você tem o submercado norte, você tem o submercado sudeste e centro-oeste, que inclui o Acre, apenas por uma facilitação no sistema de transmissão. O Acre ele é diretamente ligado através do sistema de transmissão ao sudeste e centro-oeste e não à região norte. Você tem... O Maranhão também faz parte da região norte, tá, gente? O nordeste brasileiro e o sul. E entre esses submercados, você há sim uma interligação. Mas essa interligação, ela é muito mais limitada, vamos dizer assim. Então, por mais que você tenha uma grande interligação do sistema interligado nacional, o que é que o
digamos assim, o que a ONS dá preferência? Que a energia que seja produzida no norte possa ser consumida no norte, no nordeste, sudeste, centro-oeste e no sul. Então, que você gere e consuma energia no mesmo submercado. Muitas vezes isso não é possível. Então, você tem a passagem de energia de um submercado para o outro. E como tudo na vida, esses preços, temos demanda-oferta. Quanto maior a oferta e menor a demanda, mais baixo é o preço. Então, submercados, como, por exemplo, acontece hoje aqui no Nordeste. Aí no Nordeste, desculpa, estou em São Paulo. Como ocorreu hoje no Nordeste, você tem grandes gerações, mas um consumo menor. Essa energia é vendida para São Paulo, por exemplo, onde você tem grande consumo, mas uma geração que não atende a isso. Tá? Então, basicamente é isso. Você pode. E qual é o intercâmbio físico? Você pode ter um intercâmbio físico das regiões Norte e Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Com uma observação aqui, tá, gente? Itaipu faz parte da região Sudeste e Centro-Oeste também, pelo mesmo motivo que acontece com Acre, por uma interligação da transmissão. Tá? Então, isso aqui é um conceito básico. No conceito de comercialização, você tem esses submercados, mas não há a mesma limitação que ocorre no mercado físico. Você consegue fazer uma comercialização de energia, por exemplo, um consumidor no Sudeste, no Sul, comprar energia do Norte ou do Nordeste, por exemplo. O intercâmbio físico, ele é bem mais limitado, por razões óbvias, né? Porque é físico. E no preço dado pela CCEE também, você não considera as restrições elétricas, que são linha de transmissão ou usinas em manutenção ou que entraram defeitos, nem a geração em teste, que são aquelas usinas que estão entrando quando você vai inserir uma usina ou uma linha de transmissão no setor, você tem 30 dias de teste de operação monitorada, para só então ela poder entrar realmente em operação. Já o despacho físico da ONS, ele faz, já o ONS ele faz um despacho físico, como eu falei, ele faz o planejamento otimizado de estudo, então para ele uma das coisas mais importantes é quanto menos energia for desperdiçada, ele considera todas essas restrições elétricas e toda essa geração. Então, vamos pensar assim, a CCE é como se ela fizesse o cálculo geral de quantos carros passaram por uma estrada. E a ONS, ela faz a contabilização momento a momento de quantos carros estão passando por cada faixa daquela estrada. E por que isso é importante? Porque o custo marginal de operação, CMO, ele vai ser base importante para a precificação do PLD, como a gente vai ver aqui mais adiante. Como ocorre a precificação de energia? Você pega a previsão da vazão, a disponibilidade das termoelétricas no Brasil e a previsão da carga, e você insere isso em modelos computacionais. O primeiro modelo computacional que você vai inserir esses dados, ele se chama New Wave. Ele é um modelo computacional que ele vai gerar preços baseados nessas entradas por um prazo de 2 a 5 anos, com a sazonalidade mensal. Então, ele vai fazer a precificação para daqui a 2 a 5 anos, a cada mês, qual é o preço da energia. A saída do New Wave ele é inserido num outro programa chamado Decomp. O Decomp ele faz a previsão da precificação de energia a um médio prazo. Então, ele vai precificar a energia de 1 mês até 2 anos, com uma perenidade de semanas.
O resultado da Decomp, ele é inserido na D100, que é o mais novo modelo computacional. Ele entrou em operação ano passado. Ano passado foi a operação assistida esse ano, 2022, que está sendo a operação real. E ele vai gerar precificação de energia para daqui do momento real a mais 2 meses, numa perenidade semi-horária, ou seja, para 30 em 30 minutos. E isso para cada um daqueles submercados que eu mostrei para vocês. Então, é muito dado. Hoje, eu diria que o Mercado Livre, um dos grupos mais importantes é o analista de dados, porque realmente é muito dado. E a partir desses dados, você tem a otimização do uso dos recursos ao menor custo possível. Então, no final, você tem o preço líquido das diferenças, que é o PLD, que é aquele lá da CCE. Ele é apurado com base do custo marginal de operação, ou seja, quanto custa operar o setor, e obtido através de modelos computacionais, que são esse New Wave, Decomp e D100, realizando a otimização dos recursos para o planejamento do despacho da geração. Aqui a gente tem uma figurinha que é chamada do dilema do operador. Então, o operador ele vai tomar a seguinte decisão. Você tem hoje 2 grandes reservas de suprimento nacional, que é usar a água de hidrelétricas ou usar as térmicas em complementação a essa usina hidrelétrica. Primeira decisão, uso ou não uso água? Uso a água. Se chover, não tem problema nenhum. Mas e se não chover? Se não chover, você tem um déficit de energia e você não consegue suprir a carga. E aí você tem racionamento. Não vou usar essa água da hidrelétrica. Fez sol, tudo bem, meu sistema mantém-se como está. Não fez sol, choveu. Você tem um vertimento, que é o desperdício. Ou seja, você tinha uma água para usar que você não usou e choveu e você tem mais água, então você está pagando mais, porque uma termoelétrica, ela custa mais para se operar do que uma hidrelétrica, então você está pagando mais pela energia. Tá? Esse se chama o dilema do operador e é baseado nesses cálculos aqui de precificação de energia que ele vai tomar essa decisão. Além de critérios técnicos, óbvio. Que aí você tem a curva da carga, tem usina que não pode ser desligada, enfim. Tem usina que demora um tempo para ser ligada, então tem esses termos técnicos que também são usados para tomar decisão. E aí a gente vem para o mercado de tudo isso para a gente chegar aqui. Vamos comprar e vender energia. Os contratos, eles podem ser feitos entre geradores, comercializadores e consumidores do modo como eles quiserem, como eu disse. É possível, inclusive, que eu compre energia de por exemplo, eu comercializador, eu compro energia de um consumidor, eu compro energia de um gerador, vendo para um consumidor, e esse consumidor comprou uma energia que ele viu que ele não vai precisar, ele pode vender para outro consumidor, vender para a própria comercializadora, vender para uma geradora que achou que iria ter mais energia do que realmente teve, enfim. Esse mercado ele pode ser feito, essa contratação entre eles, da forma que eles acharem melhor. E isso é feito de 3 formas, normalmente. O contrato de energia no ambiente livre, que normalmente são contratos um pouquinho maiores, ali 6 meses, chegando a 5 anos. Os contratos de energia incentivadas, que são aqueles contratos que a gente falou lá atrás, que são contratos exclusivamente de energia incentivada, e as cessões de contrato, que é justamente isso que eu falei agora, que tem um contrato com a comercializadora A, mas não vou consumir aquele contrato em todo, então eles podem transferir esse contrato.
Não, desculpa quem fez a pergunta, deixa eu ver aqui o nome. Eu vi a pergunta, mas eu não vi. João. Não, João, não é microgeração. Você tem um conceito no Mercado Livre chamado recurso e requisito. Recurso é toda a energia que você gera ou compra. Requisito é toda a energia que você consome ou vende. Então, o consumidor, ele pode ter um recurso proveniente da compra de energia através de contratos. E ele pode revender esse recurso dele através de que normalmente são esses contratos de cessão. Então, ele pode revender essa energia. E aí, essa energia vendida volta para ele com um cálculo como um requisito, tá? Então, não é microgeração. Inclusive, aqui observe, você tem um comercializador. O comercializador, ele nem compra nem consome energia. Ele é apenas um CNPJ, que ele está mexendo apenas em âmbitos contratuais. São os Desculpa, deixa eu ver aqui. Eu estou como contraparte, posso contratar energia de fornecedores? Pode. Você pode fazer quantos contratos você quiser. Vamos dizer assim, eu, Mariana, eu quero consumir 10 Ks. Vou colocar aqui como um laranja, que eu acho que fica mais fácil de entender. Eu, Mariana, quero consumir 10 laranjas. Eu posso comprar cada laranja de um consumidor. Eu posso comprar uma laranja de cada fornecedor. Ou eu posso comprar, por exemplo, do João, 2 laranjas. Eu estou pegando os nomes que estão aqui na minha frente, tá, gente? Do Márcio eu compro 3. Do Matheus eu compro 1. Fecho com o Lucas. Ou então pode até ser minha opção, que a gente vai ver ali na frente, não comprar de ninguém. Consumir, não comprar de ninguém e ir lá para o mercado spot, que se chama, que é um mercado precificado pelo PLD. Então, as possibilidades de contratação são infinitas. Por isso que o Mercado Livre está crescendo tanto, e uma coisa que eu falei até na minha descrição, por isso que é tão importante a gente aprender e conhecer. Porque a partir do momento que a gente conhece, a gente consegue fazer opções mais inteligentes. Então, eu posso comprar direto do gerador, eu posso comprar do comercializador, eu posso comprar de outro consumidor, eu posso vender para qualquer um deles também, ou eu posso decidir que a melhor opção para mim, dependendo daquele mês, é ir lá para a liquidação do PLD. Então, todas essas são opções de contratação. Entendeu? Eu posso decidir fazer um contrato. É bem menos burocrático, vírgula, tá? O mercado é porque aqui eu estou dando uma visão geral para vocês, mas o Mercado Livre hoje ainda é um mercado consideravelmente trabalhoso para se operar, tá? Inclusive, eu posso fazer contrato mês a mês, eu posso fazer contrato para 1 ano. Você tem muito hoje no mercado uma coisa chamada trade, que é exatamente o trader lá do mercado financeiro. Quando você está fechando um registro de contratos aqui da CCE, você começa a fazer a sua contabilização e falta, me faltou tanta energia. Você corre ali e você tem contratos que a validade de preço que o fornecedor te dá é de horas. Para você contratar ali de forma iminente, para você não cair no PLD. Entendeu? E você não ter essa contratação, ela pode te gerar uma série de penalidades no setor, que eu também decidi deixar aqui um pouquinho de fora, porque elas são um pouco mais complexas, mas a gente pode conversar sobre isso num segundo momento, ou se vocês tiverem dúvidas, virem falar diretamente comigo, tá? Então, o que acontece? Todos esses contratos, eles têm que ser registrados e validados pela contraparte dentro da CCE, tá?
E o que a CCE também faz? A CCE ela recebe todos os pontos de medição, todas as medições físicas de consumo ou geração de todos os seus agentes. E aí, no final, ela faz um batimento. Ela, como eu falei, tudo que foi gerado ou contratado, ela entra no cálculo como recurso. Tudo que foi vendido ou consumido, ela entra no cálculo como requisito. E vamos de uma forma bem básica, assim, falando, você faz um cálculo, recurso menos requisito. Se for positivo, ele é credor do mercado de curto prazo ou mercado spot, como vocês também podem ouvir falar. E esse valor que sobrou, ele vai ser liquidado lá no mercado de curto prazo com a valorização do PLD. Se ele faltou, ou seja, se essa conta ficou negativa, ele também vai para o MCP, mas ele vai ter que pagar a preço de liquidação do PLD. Espera aí, Daniel, eu já te respondo, tá? A preço de liquidação do PLD, tudo isso, essas liquidações é feita dentro da CCE. Mariano, o que é que acontece se eu não pagar, se um agente não pagar o PLD? Ele tem uma série de sanções administrativas dentro da CCE, combinando com seu desligamento, e caso de forma, esse agente não pague de qualquer forma, de jeito nenhum, esse débito ele é rateado dentro de todos os associados da CCE. A mesma coisa acontece se o agente for credor e ele, por algum motivo, se desligar, tendo um crédito no MCP, esse agente, ele passa esse recurso que está sobrando dele, ele é rateado também entre todos os associados da CCE. Esse é um dos riscos do mercado livre. Além dos riscos de contrapartes que você tem aqui nos contratos, você também tem um risco de que se alguém ficar totalmente inadimplente e a CCE não conseguir cobrar, o que é muito raro, tá? Você tem todo o mercado livre, ele tem que arcar com aquele débito, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta do Daniel. Senhora, não, por favor. Brincadeira, tá, gente? Pessoa jurídica como empresa. Então, isso aí que você está falando, de vender diretamente para o seu vizinho, a gente volta primeiro. Vocês, como consumidores, vocês atendem a esses requisitos aqui? Se você atender esse requisito, se você e o seu vizinho atenderem esse requisito, beleza, sem problema nenhum. Se vocês não atenderem esse requisito, nesse momento, você ainda não pode comercializar energia com ele, do jeito que o mercado elétrico brasileiro está hoje. Essa possibilidade de se vender energia para o seu vizinho é uma possibilidade para o mercado futuro. É uma das possibilidades de evolução do mercado livre brasileiro do jeito que está hoje. Até por isso eu trouxe aquele histórico ali, para a gente entender que o mercado ele está sempre se aprimorando e evoluindo. Tá? Uma das possibilidades é que o mercado ele seja totalmente aberto e que qualquer pessoa possa comprar e vender energia, tá? Pagando apenas a tarifa de fio às suas distribuidoras. É um futuro, muitos dizem perto, outros dizem nem tanto, uma opinião pessoal minha. Eu não acho que isso vai acontecer, infelizmente, por um motivo muito simples. Você ainda tem muita força política dentro das distribuidoras. A tarifa de energia elétrica, ela ainda é um recurso econômico importante para o governo federal,
no controle de questões como inflação e de políticas, principalmente em anos eleitorais, como a gente está tendo esse ano. Então, eu não acho que, infelizmente, eu não sei se vai haver uma abertura total do mercado a ponto de se tornar como acontece hoje com as empresas de celular, onde a gente pode escolher de onde a gente vai comprar o nosso número, pode migrar de operadora com o nosso número, e hoje muitas empresas elas já dão a possibilidade de você mandar seus créditos para o seu vizinho, por exemplo, mandar seus créditos para outros celulares da mesma empresa, ligados à mesma empresa, ou até mandar a internet do seu celular para o celular de outras pessoas. Então, infelizmente, eu não sei se isso vai acontecer. Não é necessariamente uma pessoa jurídica, desde que atendam aquelas condições que eu falei anteriormente. Lucas, pode falar. Boa tarde, Mariana. A minha dúvida é, você falou ali anteriormente dos consumidores especiais livres, e aí a minha dúvida é, existe alguma vantagem esses consumidores fazer parte do mercado regulado? O mercado livre não é mais viável? Exatamente. Esses consumidores aqui que eu estou falando, essa questão de ser especial e ser livre, eles são exclusivamente as denominações do mercado, ou especiais e livres, né? São exclusivamente do ACL, tá? Do Mercado Livre. Hoje, no valor da tarifa que o Brasil tem hoje, sim, é muito mais vantajoso para eles estarem no Mercado Livre. Mas vamos dizer que acontece uma coisa excepcional e, de repente, a tarifa do mercado regulado ela cai absurdamente. Pode ser mais vantajoso para esse agente voltar para o mercado regulado. Tá? Isso faz parte de ser livre, ele escolher de quem ele quer comprar, incluindo se ele quer comprar da sua distribuidora. Isso tem que ser uma opção para ele também, entendeu? Por isso que é livre. Porque você está dentro do mercado regulado, ou mercado livre, envolve, por exemplo, você ter que lembrar de pagar a sua contribuição associativa da CCE. Entendeu? Você tem que lembrar que você, além de pagar o seu contrato, você tem que pagar para a sua distribuidora e olhar lá no MCP se você tem que pagar alguma coisa para o mercado de curto prazo, se você teve alguma penalidade, aí tem uma série de quesitos que podem gerar penalidades. Então, se você tem alguma penalidade, você paga naquele mês. E cada uma dessas coisas, ela é paga em uma data diferente. Então, um agente, sei lá, de 0,5 mega, ele pode avaliar que o preço que ele está pagando de energia no Mercado Livre não vale a pena esse custo administrativo que ele está tendo. E decidir que o melhor para ele é se manter no mercado regulado. Outra opção para ele é ir para um varejista, onde todas essas contas elas vão estar concentradas para ele. Então, só reformulando minha pergunta, talvez, o mercado regulado, assim, pelo menos a um curto, médio prazo, não existe uma possibilidade de perder força, assim, ou relevância? Ele está perdendo relevância, né? Uhum. Até por isso a gente está falando, por exemplo, de uma sobrecontratação do mercado regulado das distribuidoras. Hoje, as distribuidoras, elas têm muito mais energia contratada do que para quem elas têm vendido. Seja porque as pessoas hoje têm a sua própria microgeração, a sua GD, seja porque elas estão indo migrando para o Mercado Livre. Se você olhar, se eu fizesse esse slide que estou aparecendo aqui há 2 anos atrás, para você ser consumidor livre, você teria que estar numa... Opa! Cadê? Deixa eu voltar aqui. Você teria que ter uma demanda contratada de 3 megas.
O mercado está evoluindo e ele está abrindo cada vez mais. Mas eu, pessoalmente, não acho, e aí é uma opinião única e exclusiva minha, de que ele vai chegar às casas da gente. A nossa demanda é muito baixa. Tá? Para ele evoluir, para chegar até onde... Quem foi que fez a pergunta anterior do chat? Desculpa, eu sou péssima de nome, tá? O Daniel. Como o Daniel perguntou, de poder vender energia para o meu vizinho, de poder pegar um... Hoje acontece em muitos países de você ter um aplicativo onde você disponibiliza lá a sua energia e essa energia é comprada pelo seu vizinho. Por exemplo, sei lá, vou passar um mês de férias, tenho um contrato de energia de R$100 e eu sei que daqueles R$100 eu só vou consumir 30. Então, eu posso vender essa energia, esses 70 que sobraram para o meu vizinho que está com uma visita esse mês e aí vai estar consumindo mais energia do que ele tinha de contrato? Esse é um futuro possível. É um futuro que eu não acho que vai acontecer, mas é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é você ter um mercado livre de resposta à demanda, onde o preço da energia varia com a demanda local, como você tem hoje em Portugal. Portugal hoje tem um mercado totalmente livre, onde você pode fazer exatamente o que o Daniel falou, de vender energia para o seu vizinho, e, ao mesmo tempo, algumas empresas te pagam para consumir energia em certos horários, porque para eles vale mais a pena te pagar qualquer besteira para você consumir energia naquele horário do que desligar as suas usinas, ou até por uma impossibilidade de desligamento de suas usinas. As possibilidades para o mercado futuro são muitas. Era até a próxima coisa que eu iria falar aqui. Aqui. Ampliação desses players, de quem são, segurança de mercado, novos produtos, como o Daniel falou, de vender energia, de ter um aplicativo para poder vender energia para o meu vizinho. Então, as possibilidades são muitas. A gente precisa, isso depende também de uma força política. O que é que o próximo presidente, o próximo ministro de Minas e Energia pensa para o setor? Por isso que, por exemplo, o cargo de presidente da ANEEL, por exemplo, ele não acontece no mesmo ano eleitoral. Ele acontece 2 anos depois da eleição, para garantir que a evolução da política energética brasileira seja menos influenciada pelas variações políticas. Entendeu? Porque as possibilidades de futuro são muitas. Você tem mercados totalmente abertos que funcionam muito bem, você tem mercados totalmente estatizados que funcionam muito bem, porque o pensamento é, por exemplo, vamos abrir totalmente o mercado, tá? E quem vai arcar com a energia da população de baixa renda? Que hoje é subsidiada. Entendeu? Com a tarifa de baixa renda. Energia, como a gente citou lá no primeiro slide, ele é um subsídio básico para a subsistência de toda a população no mundo moderno. Então, você não pode correr o risco também da energia ser encarecida a tal ponto de uma população de baixa renda não ter acesso. E os sistemas isolados, que acontece lá no meio da Amazônia, que está incluso esse serviço, está rateado dentro de todo o setor. Quem é que vai pagar por aquilo ali se a gente abrir o setor totalmente? Entendeu? Então, por isso que não é tão simples abrir. É muito mais complexo do que isso. Principalmente em um país de grande porte, como acontece com o Brasil. Portugal é um país pequeno, onde você tem pouca interligação.
Portugal é menor que a Bahia. Entendeu? Então, você tem que pensar também, boa parte das linhas de transmissão que garantem o suprimento energético do Sudeste, ela é pago baseado na tarifa do consumidor regulado. Então, tem muita coisa que precisa ser tirada do consumidor regulado, da tarifa do consumidor regulado, e repensada antes da gente abrir totalmente o mercado livre. Entendeu? Tinha mais alguém com a mão levantada, que eu não vi quem foi. Eu acho que foi o Matheus Souza. Matheus? Sim, foi eu mesmo, professor, Mariana. Professora, já estou virando, olha. Quase. Quando você falou sobre o contratante ele ter que escolher sobre o mercado regulado e o mercado livre, seria uma boa escolha para ele, então, fazer contratos de curto prazo, em questão do mercado regulado estar com uma baixa, ser mais vantajoso? Não. Por quê? Porque você tem taxas para se associar à CCE, por exemplo, e o mercado regulado, você não há projeções, precisa ter assim, quase um evento cataclísmico para que a tarifa do mercado regulado ele passe a ser vantajosa novamente, tá? Então, não faz sentido. E porque no contrato do ACR, você tem uma cláusula também que você tem que avisar que vai sair da distribuidora, acho que com 6 meses de antecedência. Então, não vale a pena por isso, por questões não só práticas, como também financeiras, e analisando o setor para um futuro próximo. Vamos lá, gente. Mais alguma dúvida? Eu sei que eu estou falando muita coisa, gente. É muita coisa. Pronto, Rafael. Você chegou exatamente outros temas da CL e eu ia falar sobre justamente isso. Atuação no mercado livre como profissional, tá? Eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal. Eu passei 1 ano trabalhando na CCE, na equipe de segurança de mercado, onde está diretamente relacionado à análise de risco, baseado totalmente no mercado financeiro. Eu nunca tinha estudado nada de mercado financeiro e análise de risco até entrar lá. Tá? Então, o mais importante para você querer trabalhar nessa área é aprendizado contínuo e pensamento crítico. Você vai... Óbvio que também você precisa estudar o que é o ACL, entender quem são os players, entender um pouquinho da regulação, mas, vou ser sincera, ninguém sabe tudo, tá? E não precisa ser necessariamente engenheiro eletricista ou engenheiro de energia. Eu vou dar um exemplo dessa equipe da CCE, que eu fazia parte, era uma equipe de alta performance, onde lá dentro você tinha bibliotecário, matemático, engenheiro, profissional de marketing. Então, o importante é você querer estudar. Tá? Óbvio, se você fosse candidatar, normalmente não existe essa vaga de analista de energia. Você vai olhar ali nos requisitos e se for uma vaga de analista de risco de portfólio, você precisa, sim, saber um pouquinho da parte financeira, de entender a análise de risco. E hoje, a análise de risco você entende muito mais pelo mercado financeiro. Existe um pouquíssimo
eu diria quase nada, de fontes para você estudar de análise de risco voltado exclusivamente para o mercado de energia. Se você for ser um analista de precificação, aí você vai ter que ir lá e estudar e aprender como funciona o New Wave, como funciona o Decomp, como eu vou analisar esse preço. Então, é um mercado onde você tem muitos e muitas fontes, tá? Eu diria que se for para você escolher alguma coisa para você estudar, além da parte de eletricidade, do próprio mercado livre, estuda análise de dados. Tudo no setor hoje é dados. E vai ser no futuro também. Cada dia estão chegando mais e mais dados. Olha aí, você tem uma ideia? Há 3 anos atrás, você tinha para cada submercado 3 preços de ponta, normal e fora de ponta. Não lembro exatamente quais eram os 3 nomes. Eram 3 precificações por semana para cada submercado. Então, você trabalhava com 12 preços. Hoje, você tem precificação horária para cada um dos mercados. Então, cada mercado passou a ter, hoje, 24 preços. Por dia. Entendeu? Então, e antes eram 3 por semana. Então, se você fala assim, o que é que vou estudar? Dados. Tenta estudar. Tem muito curso legal aí. Tem um da Hopkins. Eu não sei se ele está em inglês ou em português. Eu fiz ele há muito tempo atrás. Da Universidade Johns Hopkins. Que é muito legal. Não esqueçam que vocês aprenderam em eletrônica e em automação. Programação é muito importante, e mesmo que quando você entre na empresa ele esteja usando uma linguagem diferente, aquela base de raciocínio que você criou ali com as suas aulas, ela vai ser muito importante, tá? Ou você vai aprender os macetes da língua, mas o raciocínio você já aprendeu. Eu diria que são essas duas coisas. Mais importantes até do que na área financeira. Mas, assim, se você gosta da área financeira, mete a cara e estuda que isso vai ser aproveitado, tá? Mais algum? Alguém tem mais alguma dúvida? Quem quiser abrir o microfone para falar também. Opa, João, vamos lá. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Maria. Na verdade, é muito mais sobre a área de Salvador e região metropolitana, né? Você falou sobre essa questão do mercado livre, de energia e tudo. E nessa região, como é que a gente pode se envolver, aonde tem, quais são, na verdade, os meios de trabalho, o que é que tem nessa área, ou só para fora mesmo, o eixo aí, Rio, São Paulo, enfim. Olha, eu vou te falar que, infelizmente, para você trabalhar para uma comercializadora, e na área de comercialização mesmo de energia, hoje está o Sudeste, principalmente Floripa. Floripa, para quem não sabe, tem um centro de estudo de sistema de potência muito importante. Então, Floripa hoje é um grande polo. São Paulo, Rio. E por incrível que pareça, Manaus também. É um polo que vem chamando muita atenção lá para a região norte. Infelizmente, hoje no Nordeste, eu diria Recife, talvez. Para Salvador, eu sinceramente não conheço nenhuma comercializadora que tenha. É até um bom ponto de pesquisa, tá? Eu, sinceramente, não... E conversei recentemente com alguns amigos meus que continuam aí na Bahia. Eu não conheço nenhuma comercializadora que tenha sede em Salvador e região metropolitana, tá?
O que é possível? Você quer trabalhar... eu quero trabalhar com o Mercado Livre no futuro. Mas eu não tenho onde estagiar aqui. Certo, você não tem onde estagiar, mas tenta procurar um estágio em alguma... Se você for, sei lá, para uma empresa do polo, conversa lá que vai ter alguém que vai estar comercializando a energia deles. Eu lembro numa época, e aí eu não vou saber nem dizer quem foi que me deu essa informação na época, tá? Eu ainda era estudante. Onde a Braskem, ela parou a fábrica dela por 2 meses e usava os geradores próprios para vender energia. Por quê? Porque para ela era mais rentável vender aquela energia do que usar aquela energia para produzir seu produto e vender aquele produto. Então, possivelmente, se você for em grandes empresas do polo, fábricas, até prédios, shoppings, com certeza eles vão estar fazendo comercialização de energia, mas provavelmente a comercializadora não vai ter sede em Salvador. Um outro caminho, eficiência energética. Hoje, na minha opinião, há um gap na migração das pessoas, tanto para o Mercado Livre quanto para a GD, onde isso está sendo feito sem uma otimização e eficiência energética das empresas. Então, para um futuro próximo, não vai valer as empresas vão ter que estar vendendo mais do que, olha, se você migrar, você vai estar pagando menos na sua conta de luz. Vai ser necessário falar, olha, se você migrar, vamos fazer uma eficiência para você consumir menos energia. Isso aqui é até voltado para certificação de energia verde e carbono. A figura comeu aqui, mas é carbono, tá, gente? Onde você vai precisar estar vendendo não só um preço mais barato, mas uma eficiência maior, tá? Eu diria esses 2 players, assim. Além de, é claro, a Coelba tem uma área lá de comercialização, porque eles também são da CCE, então eles podem fazer aqueles leilões de curto prazo que eu comentei. Então, a própria Coelba, com certeza, tem uma área. Na época que eu trabalhei lá, era na área de proteção. Eu não conheci ninguém no setor de comercialização, mas com certeza tem. Mais alguma dúvida? Bom, seguindo aqui, que vocês já devem estar cansados da minha voz, né? Alguns temas do ACL que vocês queiram se aprofundar. Além dos tipos de contrato que eu citei lá atrás, de como essa contratação pode ser feita, eu sugiro segurança de mercado. É um conceito relativamente novo, mas que está pulsante dentro do setor de energia, tá? Então, isso aí envolve análise de risco de portfólio, análise de risco de contraparte, análise de risco regulatória. Então, vocês podem, vocês mesmos, estarem lendo as regulações para entender, como eu falei, a ampliação dos players do mercado, a chegada de cada vez mais consumidores, o conceito de cada vez mais pessoas estarem produzindo sua própria energia, com o barateamento das placas solares, você tem cada vez mais pessoas produzindo sua energia e estão querendo vender o excesso dessa energia. Tá. Novos produtos, como eu falei com o João, será que não está na hora de colocar eficiência energética junto com a venda para esse agente, da vinda dele para o Mercado Livre? Não sei, é uma das possibilidades. Tá?
Derivativos de energia. Hoje você tem uma espécie de bolsa de valores chamado BBCE, onde a energia passou a ser um produto financeiro. Eu não sei se vocês conhecem o conceito de hedge, mas você pode fazer o hedge por exemplo, do dólar. Eu faço um contrato hoje de que daqui a 2 anos o dólar vai estar custando R$5. E daqui a 2 anos eu vou comprar alguma coisa, uso aquele dólar que eu comprei em contrato de hedge, falando assim, olha, fiz o hedge do dólar R$2, e aí aquela empresa de quem você comprou o dólar, ele vai te vender a R$5, ele vai te vender o dólar a R$5, independente do preço do dólar naquele momento. Então, isso já está sendo feito para energia, tá? Você tem muitos e-books da BBCE, onde você ensina o que é os derivativos de energia. E as próprias certificações de energia. Hoje você já tem, com o avanço do conceito ESG, né, de ambiental, social e governança, você tem uma amplificação de pessoas que querem saber, do mesmo jeito que muita gente está querendo saber hoje, de onde vem a roupa que está usando, o sapato que comprou, a comida que está comendo. Muitas empresas hoje estão procurando saber de onde vem a energia que eles estão consumindo. Então, você tem certificações de energia que provam para aquele agente, para aquele consumidor, que ele está consumindo uma energia verde, ou seja, só de hidrelétricas e solares, eólicas, enfim, de fontes verdes, e também certificado de carbono. Então, que teoricamente para a ONU era uma ideia da ONU, está sendo comercializada de forma mundial. O mercado de carbono não engrenou como se esperava, mas é uma possibilidade. Para 2030, quando as ODS vão vencer, digamos assim, vai vencer o prazo das ODS, pode ser que o mercado de carbono ele entre em franca operação. A guerra da Ucrânia, você tem diminuído o consumo de gás natural pela Europa devido à falta de fornecimento da Rússia, e a Europa agora está consumindo energia muito mais poluente. Então, será que a Europa não vai estar querendo comprar certificado de carbono da gente? É uma possibilidade. Então, são muitas possibilidades. Essa é a beleza do Mercado Livre. Que tudo que você imaginar, você pode testar. Se vai funcionar ou não, aí você já tem um grande caminho pela frente. Mas é um mercado nada engessado, onde tudo é possível. E seguindo aqui, a terminar, eu coloquei algumas fontes de conhecimento que vocês podem usar. Para começar, eu sugiro fortemente o portal de aprendizado da CCE, onde tem uma série de cursos sobre várias coisas do Mercado Livre e é gratuito. Você só precisa cadastrar seu CNPJ lá e você pode ter acesso a todos os cursos, tá? Você tem esse portal mercadolivredeenergia.com.br, que é um blog onde você tem muitas informações. Esse é um livro que eu pessoalmente gosto muito, Novo Mercado do Setor Elétrico Brasileiro. Atentem-se às versões... Deixa eu ver aqui, eu tenho ele aqui. Peguem esse aqui, que é a segunda edição revisada, tá? Se alguém tiver interesse, revista e ampliada, porque ele pega todos os acontecimentos dos últimos 5 anos do setor.
E tem também um livro que eu gosto muito, tá aqui, do Roberto Maio, chamado Mercado de Eletricidade, onde ele traz várias das possibilidades, incluindo já derivativos, tá? Se vocês conseguirem pegar a segunda edição, eu não sei como é que está a biblioteca da UFBA em relação a isso. Eu sei que alguns amigos meus doaram alguns livros, mas não sei em relação a isso mesmo. Mas esse aqui, de Mercado de Eletricidade, ele é um livro muito, muito completo para quem quer olhar o ACL, tá? Ele vai te trazer derivativos, preços, análise de risco, enfim, critérios de eficiência e até informações sobre outros mercados, como Austrália, Estados Unidos, Europa, enfim. E aqui eu estou deixando, eu vou até copiar e colocar aqui no chat para vocês. Esse é o meu e-mail. Ai, nossa, não, eu escrevi meu e-mail errado, gente, como assim? Esse é meu e-mail, Mariana, tá? Não é Maria, não. Mariana Silbarreto@gmail. E aqui tá o meu LinkedIn também. Eu tento postar lá no meu LinkedIn alguns textos, não só sobre o próprio mercado de eletricidade, mas algumas skills que eu acho muito importantes para o setor. Muita coisa voltada para a inclusão e para o próprio ESG. Então, basicamente é isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu já vou consertar até meu próprio e-mail aqui, que eu não acredito que eu botei meu e-mail errado. Vou botar meus contatos aqui para vocês, caso vocês queiram conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou disponibilizar também. Vou te mandar a nova versão dos slides, tá? Tá certo. Já com esses 2 pontinhos ajustados. Galerinha, se ninguém tiver mais dúvidas, é isso. Eu queria agradecer a Mari pela disponibilidade, pelo tempo, né, que você levou organizando a apresentação. Muito obrigada. E a gente vai estar disponibilizando a gravação depois no YouTube para todo mundo que quiser rever. E os slides de Mari também. E, assim, caso alguém tenha qualquer dúvida, como vocês puderam ver, eu gosto muito de falar, tá? Sobre o tema. É uma paixão minha. E o que é que eu puder ajudar vocês? Eu sei como é difícil ser, às vezes, aluno da UFBA aqui, infelizmente. O conteúdo, ele não acompanha o que está acontecendo no mundo real. E, como eu disse, às vezes o setor elétrico brasileiro, ele fica um pouco distante do Nordeste, tá? Mas no que eu puder ajudar, estamos aí. Beleza, pessoal. Então, boa noite para vocês. Mari, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade. E até a próxima, galera. Tchauzinho, gente. Obrigada. Beijos. Tchau, tchau.